Muito boa noite, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja plena e abundante no coração de todos vocês. Estamos aqui para mais um culto de gratidão e louvor ao nosso Deus. Tivemos hoje pela manhã um culto muito abençoado e edificante. E agora, novamente, estamos reunidos online para prestarmos ao nosso Deus este culto de louvor, gratidão, pois reconhecemos o amor do Senhor para conosco e o cuidado terno dele em nossas vidas. Então eu quero neste instante dar boas-vindas a todos vocês que já estão aí conectados e gostaria de dizer a você que você pode compartilhar o link deste culto com as pessoas do seu relacionamento, do seu contato. Então, encaminhe o link deste culto para as pessoas, convidando-as para participar conosco deste tempo tão precioso na presença do nosso Deus. Queridos, eu gostaria de, neste instante, abrir a oportunidade a você que vai dedicar aí os seus dízimos e as suas ofertas. Eu quero lembrá-los de que, por causa da tua fidelidade ao Senhor e por causa de tua generosidade na obra do Senhor, nós temos conseguido manter os nossos compromissos e a obra do Senhor ao longo desta pandemia foi sustentada e nós louvamos a Deus que tem abençoado a tua vida e você tem reconhecido a bênção de Deus sobre você e por isso você tem mantido aí o seu compromisso de ofertar, de dizimar, e nós somos gratos a Deus pela tua vida e pela generosidade exercida no reino de Deus. Está aparecendo aí na sua tela as contas onde você pode fazer aí o depósito, a transferência. Está aí na sua tela também a chave Pix, você pode então estar usando desta forma também para ofertar e dizimar. E que a bênção de Deus seja plena, abundante em sua vida. Eu quero orar com você neste instante, agradecendo a Deus pelos recursos, agradecendo a Deus pela provisão, agradecendo a Deus pelas portas abertas e, ao mesmo tempo, eu quero orar com você que talvez esteja enfrentando aí um momento dificílimo nesta área, quem sabe desempregado. Nós queremos apresentar a tua vida ao Senhor, crendo que Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em nossas vidas. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós queremos nesta hora te agradecer pelo teu cuidado para conosco. E nós temos experimentado do teu cuidado quando temos visto a provisão do Senhor diariamente em nossas vidas. Temos visto o Senhor suprir as nossas necessidades. Queremos te agradecer, ó Deus, pelas portas que o Senhor tem aberto na vida dos teus filhos. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem mantido muitas portas abertas na vida do teu povo. Mas também, ó Deus,
nós queremos apresentar diante do Senhor a vida dos nossos irmãos, ó Deus, que passam por dificuldades, aqueles que estão passando por um desemprego, aqueles que estão passando, ó Deus, por um tempo aí de enfermidade, onde, ó Deus, tem tido altos gastos, Senhor, com remédios e tratamentos. Nós oramos e pedimos, Senhor, opera nestas situações, Senhor, opera um milagre, ó Deus, e faz com que estes queridos possam experimentar da Tua bênção sobre eles também neste sentido, que portas de emprego possam ser abertas, Senhor, que enfermidades sejam curadas e que o Teu povo possa prosseguir, Senhor, glorificando o Teu nome e reconhecendo o Teu amor e o Teu cuidado. Nós oramos desta forma e fazemos assim, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós vamos agora ter um breve período de louvor com o Lucas Oliveira, que você possa participar conosco cantando estas canções e, através delas, expressando louvor e adoração ao nosso Deus. Que na liberdade aí da sua casa, que na liberdade que o Espírito Santo tem para agir em nós e através de nós, que você possa cantar estas canções, dando a liberdade para que o Espírito Santo ministre o teu coração e fale profundamente com você naquilo que precisamos ouvir a voz do Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Glória a Deus, por mais uma noite nós estamos aqui glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Nesse momento, iniciaremos o nosso louvor engrandecendo a Deus, louvando e exaltando, agradecendo por quem Ele é, por tudo que Ele tem feito. E nós temos motivo de sobra para isso. Se nós olharmos, nós temos gratidão a Deus pela vida, pela nossa família, pelos amigos, pelos nossos irmãos, pela comunidade. Temos motivos de sobra para exaltar e glorificar o nome dEle. Então nesse momento eu te convido a junto comigo, a junto com o Daf, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Cante comigo. Aleluia. Eu sou grato por tudo o que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louve conosco, aleluia. Iê, 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 oh, ah. Iê, 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 oh, ah. Iê, 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 oh, ah. Iê, 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 oh, ah.
louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no meu coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você pode aplaudir a Ele aí na sua casa. Glória a Deus, te louvamos, Senhor, muito obrigado. Nesse mesmo espírito continuaremos em exaltação, em glorificação ao nome dEle. Seja exaltado, Senhor, em todo o tempo. Aleluia. Cante conosco, muito conhecido. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, para sempre exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Sempre exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam o teu santo nome. Para sempre exaltado nos céus. Queridos, eu gostaria de nesta hora compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Algumas semanas eu fui convidado para estar falando em uma igreja em Barueri
e a proposta do culto o tema era oração, intercessão. Então, atendi este convite e fui muito abençoado ao atender este convite. E Deus, nestes últimos dias, tem falado muito ao meu coração. E eu gostaria de compartilhar com vocês, então, a mensagem de hoje. E o tema é oração. Eu quero compartilhar com vocês sobre uma vida de oração intensa. Uma vida de oração intensa. Este é o tema da mensagem de hoje. E eu quero basear a mensagem no texto de Colossenses, no capítulo 4, versículos 12 e 13. A carta aos Colossenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso. Ele escreve para esta igreja e dentre algumas coisas que ele trata, alguns assuntos que ele trata nesta carta, nós o vemos também tratando sobre oração. Nós o vemos falando sobre oração e falando também, fazendo menção de alguém muito comprometido com a oração, alguém que praticava a oração constantemente e intensamente. Me refiro a Epáfras, este personagem que encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Epáfras é alguém que Paulo faz referência na carta. E o versículo 12 do capítulo 4 de Colossenses diz assim: Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Herápolis. Então, somente estes dois versículos que quero usar. E tenho como propósito, ao pregar esta palavra, esta mensagem, encorajar você a viver uma vida de oração intensa. Tenho como propósito, ao pregar esta palavra, encorajá-lo a uma busca intensa, incessante de oração. E eu posso dizer para você que a oração, ela é uma bênção que Deus tem nos disponibilizado. É um meio tão precioso pelo qual nós desfrutamos da comunhão com o Pai, da comunhão com Deus. Queridos, quando nós vemos no início do Evangelho de Marcos, nós vemos que num dado momento, um dia bem cedo, ainda escuro, os discípulos procuram pelo Senhor Jesus e eles não o encontram. E eles continuam procurando até que eles encontram Jesus, que havia saído para um lugar deserto, para um tempo de oração, para um tempo de comunhão com Deus. E os discípulos, ao encontrar Jesus, então dá a ele a seguinte informação: todos estão à tua procura.
Queridos, quando o evangelista Marcos está tratando sobre este assunto, sobre este momento do ministério de Jesus, nós percebemos que este momento do ministério de Jesus era um momento de grande popularidade. Era um momento em que as pessoas estavam a todo custo procurando estar perto de Jesus. As pessoas estavam muito interessadas nos milagres que ele realizava, queriam ser abençoadas por ele. Então as pessoas, elas vinham de vários lugares para estar com Jesus. E não obstante ser um momento de grande popularidade no ministério de Jesus, ele parece que faz questão de sair da agitação, de sair ali do meio da multidão e procurar um tempo a sós com o Pai, para praticar a oração. Queridos, a oração, nós vemos o Senhor Jesus praticando de uma forma intensa, incessante. Nós vemos o Senhor Jesus praticando a oração no seu ministério e certamente através da oração ou deste tempo com o Pai em comunhão, era que Jesus era fortalecido, era renovado, era aconselhado e dirigido pelo Pai. Se o nosso mestre buscava isso para a sua vida, se o nosso mestre, o Senhor Jesus, praticava isso em seu ministério, queridos, muito mais devemos nós fazer o mesmo. Então, que nesta oportunidade em que nós estamos olhando para a palavra de Deus e vendo exemplos de pessoas que se mostraram tão intensas na prática da oração, pessoas que se mostraram tão comprometidas com a oração, então que nesta oportunidade Deus possa encontrar em nós um coração aberto, um coração sensível à voz dele, que ele possa encontrar em nós um coração que realmente esteja desejando esta busca intensa e incessante de sua presença. Queridos, quando nós começamos a leitura na carta aos Colossenses, isto no primeiro capítulo, nós vamos perceber que esta carta ela é iniciada com o relato da oração que Paulo fez ou fazia pela igreja de Colossos. Então, quando nós lemos nos primeiros versículos do primeiro capítulo, nós vamos ver que no primeiro capítulo nós encontramos o registro, o relato de que Paulo, ele orava pela igreja a qual ele estava endereçando esta carta. No capítulo 1, versículo de número 9, nós vemos Paulo dizendo àquela igreja: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos
no reino de luz. Queridos, então nós podemos perceber neste texto que Paulo orou agradecendo a Deus pelas notícias positivas recebidas da igreja de Colossos. Então, quando Paulo ora pela igreja de Colossos, Paulo agradece a Deus, Paulo demonstra gratidão a Deus pela existência daquela igreja, daquela comunidade. E ele então expressa gratidão e louvor a Deus, porque as notícias em que ele estava recebendo eram notícias que alegravam o seu coração. Paulo, ele recebe a informação da fé em Cristo Jesus e também do amor que existia ali no coração daqueles irmãos. Então Paulo é informado da fé que eles tinham em Jesus. Paulo é informado do amor que eles tinham uns pelos outros. Paulo também toma conhecimento da esperança que era nutrida no coração deles, na esperança que o Evangelho ele oferece. Queridos, onde o Evangelho chega, nós vemos sinais de transformação, nós vemos evidência de esperança sendo estabelecida nos corações desesperançados. E Paulo, ao ter notícias de tudo isto, o coração dele se alegra e ele então pratica a oração de gratidão, a oração de louvor a Deus e também a oração de intercessão. Paulo orava para que os colossenses tivessem pleno conhecimento da vontade de Deus. Queridos, quando nós nos dispomos a estar na brecha da oração por nós, pela nossa casa, pela nossa igreja, pela nossa cidade, pelo nosso país, com toda certeza nós vamos nos deparar com motivos e muitos motivos pelos quais devemos ser gratos e expressarmos gratidão. Quando nos dispomos a orar por alguém, quando nos dispomos a orar por uma causa, quando nos dispomos a orar pela família, pela igreja, pela nação, certamente nós teremos motivos pelos quais devemos agradecer ao nosso Deus, porque em todo o tempo nós temos visto a manifestação da bondade de Deus, do cuidado de Deus, da misericórdia de Deus, nós temos visto a manifestação da sua graça o tempo todo, e por isso nós devemos ser gratos, devemos expressar gratidão. Mas nós também, ao orarmos, ao nos dispormos a orar por alguém, ou por uma família, ou pela igreja, nós vamos nos deparar também com necessidades pelas quais nós devemos estar na brecha da oração intercedendo. Embora Paulo via motivos na igreja de Colossos, motivos que agradavam e alegravam o seu coração, ele também via necessidade pelas quais ele devia orar e interceder por aquela comunidade. E Paulo, então, desejava que aqueles irmãos, que aquela comunidade pudessem ter pleno conhecimento da vontade de Deus. Queridos, como isto se faz necessário para a minha vida, como isto se faz necessário para a minha casa, como isto, queridos, é importante para a igreja onde eu estou servindo, a igreja
por quem eu tenho orado. A igreja de Jesus precisa cada dia conhecer plenamente, profundamente a vontade de Deus. Queridos, e para isto nós oramos e devemos orar, porque a oração, através dela, nós conhecemos mais profundamente, conhecemos profundamente a vontade e o propósito de Deus para a nossa vida e para a comunidade onde estamos servindo. Então, no início da carta aos Colossenses, nós vemos o apóstolo Paulo orando pela igreja e orando uma oração de gratidão, mas também orando uma oração de intercessão. O segundo ponto que quero compartilhar com vocês desta mensagem é que Paulo não somente se dispôs a orar e interceder pela igreja de Colossos, mas ele também, ao escrever esta carta, ele aconselha estes irmãos, ele recomenda para que eles fossem dedicados à oração. Ele parece que faz questão de aconselhá-los, de recomendar para que eles fossem dedicados à oração. E nós vemos isto no capítulo 4, no versículo de número 2 e 4, quando Paulo assim diz: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Queridos, como é interessante esta parte aqui, este trecho desta carta. Paulo, então, está dizendo para eles: olha, se dediquem à oração, estejam vigilantes, estejam alertas e não esqueçam de ser agradecidos, sejam agradecidos. Queridos, quantas recomendações que feitas à igreja dos Colossenses, que são pertinentes para nós nos dias de hoje. Parece-me que Paulo está olhando para a minha vida, o meu contexto. Parece que Paulo está olhando para o contexto da igreja a que pertencemos, e ele conhecendo a nossa história, e ele conhecendo aí a nossa vida, então ele diz: se dediquem à oração, estejam vigilantes e sejam agradecidos. Queridos, que esta recomendação feita à igreja dos Colossenses, ela possa ser observada por mim, ela possa ser acatada por nós como igreja, pois entendemos que a oração, ela é importantíssima para a vida cristã. A oração, ela é importante para o nosso crescimento espiritual, o nosso desenvolvimento espiritual, mas não obstante ela ser tão importante, parece que não praticamos tanto, não a praticamos tanto quanto deveríamos praticá-la. E esta é uma luta desde sempre. Por isso o apóstolo Paulo, ao escrever à igreja dos Colossenses, e ao mostrar para aquela igreja que ele mesmo orava por ela, ele mesmo estava comprometido em interceder por ela, ele também diz: mas é necessário que vocês também orem, é necessário que vocês se dediquem à oração. Paulo então os aconselha a permanecer firmes na oração.
E ele então roga aos irmãos que orassem pela sua vida, pelo seu ministério, pelos seus companheiros de ministério, pois eles tinham diante deles grandes desafios na propagação do Evangelho. Queridos, é assim que funciona na vida cristã. Esta é a dinâmica da Igreja de Jesus. Nós oramos pelas pessoas, mas também encontramos pessoas que oram conosco, que oram por nós. Então Paulo diz assim: estou orando por vocês, eu oro por vocês, agradecendo a Deus pela obra que tem sido realizada na vida de vocês. Eu oro agradecendo a Deus pelos frutos que vocês têm produzido. Eu oro agradecendo a Deus pela experiência que vocês têm tido com o Evangelho, que vocês têm tido com Jesus. E eu tenho orado para que vocês cresçam no conhecimento, para que vocês conheçam plenamente a vontade de Deus. E no capítulo 4, então, quando ele diz, se dediquem à oração, e ele também diz, e ore por nós. Ore por mim, ore pelos demais obreiros, ore pelos desafios que temos, ore pela propagação do Evangelho, ore para que mais oportunidade tenhamos, ore para que as portas estejam abertas e que possamos proclamar o Evangelho. Queridos, e Paulo então, além de recomendar a oração, ele fala sobre algumas coisas pelas quais aquela igreja e a igreja de hoje deve estar orando. Queridos, enquanto nós estamos aqui cultuando, enquanto nós estamos aqui celebrando, em muitos países, em muitos outros lugares, há um missionário, há uma missionária chamados por Deus para levar o Evangelho em terras distantes, muitas vezes em países fechados para o Evangelho, mas lá Deus tem posto alguém, lá Deus tem levantado alguém, e esta pessoa levantada por Deus, certamente está vivendo grandes desafios, e a igreja de Jesus, todo aquele que entende a oração como importante, uma prática importante, nós precisamos orar para que as portas sejam abertas, para que o Evangelho seja pregado, para que os missionários sejam guardados, para que os missionários estejam cheios da graça, do poder e de sabedoria do Espírito para proclamar o Evangelho. Parece que é neste sentido que o apóstolo Paulo está apelando à igreja de Colossenses. Gente, sejam dedicados à oração. E ao praticar a oração, ore por mim, ore pelos demais envolvidos na proclamação do Evangelho. Ore para que portas sejam abertas e tenhamos êxito no ministério, no chamado que o Senhor nos confiou. Louvado seja Deus. E eu quero compartilhar o terceiro ponto desta mensagem. O primeiro ponto, quero lembrá-los de que a carta começa, ou no início da carta, aí o registro de que Paulo orava pela igreja dos Colossenses. Ele orava expressando gratidão pela obra que o Senhor realizara naqueles corações. Ele orava intercedendo para que aqueles irmãos pudessem conhecer plenamente a vontade de Deus para a vida deles. Paulo também diz para eles, se dediquem à oração, sejam vigilantes, sejam gratos e orem por mim. E ore pela obra, ore pela proclamação da palavra.
Paulo está dizendo, é importante que vocês pratiquem a oração, é importante que vocês intercedam por isto, é importante e necessário que vocês nos dê este apoio em oração. E aí, o terceiro ponto, Paulo faz menção de um membro desta igreja, de um líder desta igreja, que se mostrou muito comprometido com a oração. Paulo então fala para eles sobre Epáfras, alguém que batalhava arduamente em oração em favor deles. É como se Paulo dissesse para eles, não somente eu oro por vocês, mas tem alguém que é do meio de vocês, que tem praticado a oração, e ele tem tido uma vida de oração intensa, ele tem vivido realmente a experiência de uma vida de oração fervorosa, e ele ora pela vida de vocês. Então, no capítulo 4, versículo 12 e 13, que é o texto que lemos no início da mensagem, o apóstolo Paulo então fala que Epáfras era intercessor fervoroso pela igreja e de tal forma que despertou a atenção de Paulo pela sua atitude, pelo seu comprometimento com o ministério de oração, de intercessão pela igreja. O Epáfras não estava naquele momento na igreja de Colossos, ele estava distante, ele estava na companhia de Paulo, mas mesmo estando longe, mesmo não estando presente, o Epáfras, ele não deixava de orar pelos seus irmãos, ele não deixava de orar pela sua igreja, ele não deixava de orar pelo povo de Deus. E eu quero então dizer para você, ainda que estejamos impossibilitados de estar no convívio dos irmãos, ainda que nós estejamos privados de estar aí presencialmente nas atividades de oração, nos cultos, eu quero lembrá-lo de que nós podemos praticar a oração à distância, crendo que o nosso Deus está sempre com os ouvidos atentos, crendo que as mãos do nosso Deus estão sempre estendidas para abençoar o povo dele que clama e suplica pelo seu favor. E o apóstolo Paulo, ao falar de Epáfras, ele então diz que eles clamavam intensamente para que aquela igreja, aqueles irmãos alcançassem maturidade espiritual e para que eles se mantivessem firmes na vontade de Deus. Então, no versículo 12, ele então diz assim, olha, ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Paulo orava para que eles conhecessem plenamente a vontade de Deus. E Epáfras orava para que eles continuassem firmes em toda a vontade de Deus. Queridos, nós devemos conhecer, tomar conhecimento da vontade de Deus, mas também devemos nos firmar nisso, devemos estar firmados nisto, naquilo que é vontade de Deus para a nossa vida, para o ministério. Então nós vemos que a oração, ela faz parte, a oração é quem rega, a oração faz parte da nossa vida como um todo, a oração faz parte quando alguém está conhecendo Jesus, tendo a oportunidade de conhecer Jesus, alguém está orando pela conversão, alguém está orando pelo crescimento espiritual, alguém está orando para que esta firmeza, ela seja realmente contínua, ela seja constante. Louvado seja Deus. Já estou encerrando a mensagem, mas eu quero dizer para vocês que eu louvo a Deus particularmente
pelo ministério de intercessão que Deus tem levantado na nossa igreja. Eu louvo a Deus pelas pessoas que têm se envolvido com o movimento de oração. E neste tempo de pandemia, o ministério de intercessão tem nos ajudado e nos ajudado em muito no pastoreio das ovelhas de Jesus. Inúmeras ligações foram feitas e têm sido feitas. Inúmeras chamadas de vídeo, inúmeras reuniões de oração online com um grupo de intercessão, orando por pessoas, orando com famílias. E eu quero então dizer para vocês, assim como Deus tem levantado este grupo precioso e comprometido na IEV, um grupo que tem se disposto a orar, a interceder, a minha oração é que Deus nos desperte, a minha oração é que Deus nos desperte ainda mais. A minha oração é que este fogo, este comprometimento se alastre por toda a congregação, por toda a igreja, e o povo de Deus possa ter uma vida de oração intensa, constante e fervorosa. Queridos, como Paulo, como Epáfras, nós podemos intensificar nossa vida de oração. Queridos, e para isto devemos disponibilizar tempo. Para isto nós devemos assumir responsabilidade da oração em favor da igreja, em favor das necessidades pessoais, dos propósitos aí, de propósitos específicos. Nós precisamos viver uma vida de oração intensa, precisamos ser despertados, precisamos ter interesse, queridos, pela obra, pela necessidade da obra, pela necessidade das pessoas. A oração aumenta a nossa intimidade com Deus. A oração, queridos, é importante para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. A oração torna o nosso coração mais sensível e também mais obediente à vontade de Deus. E eu, então, quero entregar esta mensagem a você dizendo: tenhamos uma vida de oração intensa. Pratiquemos a oração e juntos desfrutaremos desta bênção que é a comunhão com Deus. Conhecermos profundamente a vontade de Deus, plenamente, conhecer plenamente a vontade de Deus. Permanecermos firmes na vontade de Deus. E assim nós vamos ver o Evangelho de Jesus chegando a mais lugares, a mais pessoas e transformando a vida das pessoas que realmente recebem este Evangelho. Esta é a proposta desta mensagem, nos encorajar a uma vida de oração intensa. E eu quero orar com você, agradecendo a Deus, porque nós temos acesso à presença dEle, isto porque o Senhor Jesus nos abriu este acesso, morrendo na cruz em nosso lugar e sendo o caminho, o único caminho de acesso a Deus. Então, queridos, por este caminho chamado Jesus, nós nos achegamos a Deus, derramamos diante dEle o nosso coração e desfrutamos da paz que só é possível encontrar nele. Querido Deus, eu quero te agradecer por esta hora, por esta oportunidade. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra que vem sempre ao nosso encontro. Assim como nós pudemos olhar para esta carta escrita aos Colossenses, e desta carta nós podemos extrair esta lição sobre oração.
Ajuda-nos a praticarmos esta lição, ó Deus. Ajuda-nos a vivermos uma vida intensa de oração, Senhor. Ajuda-nos a praticarmos a oração fervorosa a cada dia, Senhor, da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos na brecha da oração pela nossa família, pela nossa igreja, pelos nossos líderes, pelos missionários que estão em diferentes campos deste mundo, Senhor, proclamando a Tua palavra, fazendo com que o Teu evangelho chegue a lugares tão distantes, Senhor, a lugares muitas vezes fechados, totalmente fechados. Ó Deus, nós oramos e pedimos que o Teu Espírito continue agindo na vida daqueles que o Senhor tem levantado, que o Teu Espírito continue agindo através da vida deles, para que muitas pessoas venham a conhecer o Teu amor e que a Tua igreja seja despertada, que a Tua igreja, Senhor, possa experimentar um avivamento, Senhor, profundo, produzido pelo Teu Espírito nos nossos corações, um avivamento gerado pela Tua palavra em nossos corações. Isto é o que nós te pedimos e fazemos em no nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Desejo a você uma semana muito abençoada na companhia de Jesus e praticando intensamente a oração. Deus vos abençoe em Cristo. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Aleluia. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu-me, eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu-me, eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu-me, eu sem palavras me aproximo, quebrantado
Jesus.